Olá pessoas, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C. Hoje falaremos sobre as aves. Lembrando, na aula passada falamos sobre os répteis, beleza? Então, dando continuidade ao assunto sobre o reino Animalia, a gente vai falar hoje sobre as aves. Após as aves, vamos falar sobre os mamíferos e aí sim nós vamos finalizar esse assunto. Vamos dar continuidade, então vamos lá, vamos começar a falar sobre as características gerais das aves, ok? Então vamos lá, características gerais, bico. Então o bico, vamos dizer que ele não é algo exclusivo das aves, beleza? Por quê? Porque tem mamíferos, tem um mamífero também chamado de ornitorrinco, que ele possui bico. Tem também os quelônios, as tartarugas, principalmente as tartarugas marinhas, que se alimentam de quinidários. Lembra, falei no início que os quinidários são organismos que possuem, liberam, claro, suas toxinas através de seus tentáculos. Exemplo, água-viva. Então, as tartarugas elas se alimentam também de água-viva. Então, se ela não tivesse uma estrutura mais resistente, tá, de uma substância chamada queratina, ela não iria conseguir ali se alimentar desses organismos, beleza? Então o bico na realidade não é uma estrutura específica, vamos dizer assim, das aves, não é algo que a gente só vai encontrar nas aves, beleza? Então bico, formas variadas, a gente vai encontrar de várias formas, tá? Por quê? Porque existem vários tipos de alimentos, então cada bico vai estar adaptado para aquele tipo de alimento, tá? Então eles são duros, eles são resistentes. As aves, elas não possuem dentes, beleza? A gente vai falar mais à frente. Por quê? Porque os dentes, eles pesam. E, na realidade, em geral, as aves, elas voam. Então, como elas voam, elas não podem ter estruturas em seu corpo que façam com que esse voo ele fique mais, vamos dizer assim, fique mais difícil de ocorrer, devido a um peso. Então, as aves, elas eliminam do seu corpo, devido à evolução, elas eliminaram do seu corpo diversas estruturas que poderiam atrapalhar, vamos dizer assim, o seu ato de voar, beleza? Então assim, duros e resistentes, os bicos eles são duros, são resistentes, tem organismos, tem aves que conseguem quebrar sementes extremamente duras, elas com os seus bicos elas conseguem realizar a quebra também, conseguem rasgar a carne. Então assim, cada bico tem uma adaptação para o alimento que esse organismo, claro, consome. Então, diversas finalidades. O bico pode ter a função de defesa, pode ter a função da alimentação e também a atração sexual. Beleza? Vamos lá. Ainda continuando sobre as características gerais, vamos falar sobre as penas. As penas, sim, elas são exclusivas das aves, tá? Então, penas, elas são exclusivas das aves e elas têm, claro, diversas finalidades. Professor, mas as penas elas são produzidas de que tipo de substância? Ela é produzida de queratina, beleza? Então é a mesma estrutura, a mesma substância que dá origem aos pelos do nosso corpo, ao cabelo, às nossas unhas. Então é a mesma substância que dá a origem a essas estruturas do nosso corpo, também dá origem, no caso das aves também, à estrutura chamada de penas, beleza? Então tem diversas finalidades, também defesa, ela cria, vamos dizer assim, uma certa proteção ao corpo das aves e também serve para defender, nesse caso aí, esses organismos, tá? Então elas podem fazer parte também da atração sexual. Não sei se vocês lembram, o pavão macho, o que é que ele faz? Ele tem, claro, penas bem protuberantes e ele abre as suas penas muito bonitas, e eles atraem as fêmeas, eles conquistam a fêmea através da beleza de suas penas, beleza? E também manter a temperatura corporal, tá? Então assim, mas tem uma diferença aí em relação às aves dos organismos que a gente viu anteriormente. Então não sei se vocês lembram quando a gente está falando sobre os cordados, o filo dos cordados, a gente já falou sobre os peixes, a gente já falou sobre os répteis, já falamos também sobre os anfíbios. E todos três, não sei se lembram, então a temperatura desses organismos elas vão variar de acordo com o ambiente, dos peixes, dos anfíbios e dos répteis, beleza? Já com as aves, isso não vai ocorrer, nem com as aves nem com os mamíferos. Por quê? Porque ele tem uma temperatura que na realidade ocorre por reações químicas que estão ali acontecendo dentro das células, principalmente
a respiração celular, que vai fornecer energia também em forma de calor, tá? Então a temperatura é uma temperatura interna, beleza? É diferente, não sei se vocês lembram, mas eu falei que o nome da temperatura que variava de acordo com o ambiente a gente chamava de ectotérmica ou psilotérmica. Ectotérmica ou psilotérmica, beleza? Esses organismos aqui, eles são chamados, ele tem sua temperatura chamada de homeotérmica ou endotérmica. Deixa eu passar aqui. Então até aqui, ó. Animais que mantêm a temperatura do corpo constante são chamados homeotérmicos. Então, esse organismo aqui pode estar numa região muito fria, que o seu corpo não vai variar de acordo com o ambiente, tá? A temperatura não vai variar de acordo com o ambiente. Então a gente chama esses organismos de animais de sangue quente. E os organismos que a gente já falou, peixes, aves e répteis, animais de sangue frio, beleza? Então vamos lá, continuando. Ainda falando sobre as penas, então esses organismos, as aves, eles sofrem uma muda de pena quando eles estão passando da sua fase, vamos dizer assim, inicial de vida para uma fase mais adulta. Então eles vão realizando as mudas também e as penas vão se modificando, tá? Então eles realizam mudas de penas também. Tem aqui falando sobre uma glândula chamada de glândula uropigiana. Repete comigo, glândula uropigiana, beleza? Então assim, qual é a função, professor, dessa glândula chamada de glândula uropigiana? Veja só, existem algumas aves que elas necessitam, vamos dizer assim, da água para que ela possa se alimentar. Então elas pescam, vamos dizer assim, elas se alimentam de peixes. E algumas até mergulham para que elas possam conseguir esse alimento. Então vamos lá. Ela mergulhou, suas penas, elas vão molhar. E esse organismo agora para voar, como é que ele vai fazer? Então, pessoas, essa glândula, ela fica bem próxima à cauda das aves e, na realidade, ela libera uma substância oleosa. Então, constantemente, não sei se vocês já viram algum organismo, alguma ave que viva assim, que dependa, vamos dizer assim, da água, como o pato mesmo. O pato é um dos que possuem também essa glândula chamada de glândula uropigiana, e o pato ele passa o dia também lubrificando as suas penas. Então ele passa o bico nessa glândula, ele vai passar o bico na glândula, a substância oleosa vai passar para o seu bico, e aí ele vai, como se estivesse pincelando e pintando, nesse caso aí, as suas penas. Na realidade ele está impermeabilizando as suas penas. Para quê? Para que essas penas não fiquem encharcadas, porque se ela ficar encharcada vai dificultar, no caso aí, para que ele possa se locomover, para que ele possa voar, tá? Então, claro, existem patos que não têm a mobilidade de aves que realizam migrações e tal, mas essas aves também. Professor, mas só as aves que realizam migração, que realizam esses voos de longa distância, que possuem essa glândula? Não. Assim, não é vamos dizer assim, uma glândula que é específica de aves que voam. Tá? Então, que voam, que realizam grandes, claro, professor, mas aves que voam, existem aves que não voam? Sim, existem aves que não voam, beleza? Mas isso não quer dizer que elas também não possuam essa glândula chamada de uropigiana, beleza? Mas assim, é uma estrutura que, vamos dizer, que ela é mais útil a esses organismos que estão ali, essas aves que vivem ali e que dependem também da água para se alimentar. Tá? Então, se suas penas ficassem encharcadas, para que elas conseguissem voar ia ser um pouco complicado. Beleza? Então, vamos lá. Glândulas uropigiana. Geralmente aqui a gente vai encontrar nas aves aquáticas, mas lembrando, está presente em quase todas as aves. Tem as exceções, na biologia a gente sempre tem exceções, a ema mesmo, ela não possui essa glândula uropigiana, tá? E tem como função impermeabilizar as penas para que elas não fiquem, vamos dizer assim, pesadas e não atrapalhem o ato desse organismo voar, beleza? Características gerais ainda falando sobre as penas, tá? Então as penas elas vão auxiliar o voo desses organismos, lembrando que as aves elas têm um formato aerodinâmico, tanto que os aviões na realidade foram produzidos baseando-se na estrutura corpórea das aves, tá?
o homem ele sempre procurou imitar a natureza para que ele pudesse desenvolver, vamos dizer assim, as suas tecnologias. Tá? E não foi diferente no caso do avião. A observação primeiro surgiu das aves, para que ele pudesse construir algo também que voasse. Tá? Então essa forma aerodinâmica ela está presente nas aves. Continuando ainda a falar sobre as características gerais, a gente vai falar sobre o esqueleto. Então o esqueleto das aves, ele é um esqueleto totalmente adaptado para que esses organismos consigam voar. Então a gente vai encontrar ossos, e esses ossos, eles não são compactos feitos os nossos ossos, eles são ocos, tá? Eles são ocos e ainda eles recebem ar. Então, existem estruturas, o pulmão mesmo tem conexão com os ossos, e esses ossos eles ficam cheios de ar. E isso faz com que esse organismo ele fique menos denso. Dessa forma, eles conseguem voar. Então, eles são totalmente adaptados ao voo. Eles não possuem dentes. Tá? O dente é um peso também já para esses organismos. Eu não sei se vocês sabem, mas esses organismos eles não possuem bexiga, então eles não vão armazenar também, nesse caso aí, a urina, tá? Então ele vai excretar a urina junto com as fezes. Por quê? Porque se ele tivesse bexiga, seria uma estrutura a mais para que impedisse, vamos dizer assim, o desenvolvimento do voo das aves, tá? Então as aves elas não possuem também essa bexiga, tá? Que nós possuímos, que vai ao longo do dia armazenando o líquido que está sendo retirado do sangue e vai formando a urina. Então eles não possuem, esses organismos não possuem, porque isso aí seria algo a atrapalhar também o peso do voo, tá? Então o peso, e aí ele não conseguiria, claro, teria dificuldades de voar. Então vamos lá. O esqueleto é ósseo, então eles possuem ossos, possuem, claro, uma coluna vertebral. Esses ossos que eu falei para vocês, que são ocos e que tem uma conexão com o pulmão, e eles ficam cheios de ar, a gente pode chamar também de ossos pneumáticos. Professor, esse pneu aqui teria algum assim, dentro de um pneu, o que é que você coloca? Ar, beleza? Então, dentro desses ossos tem ar, então ele vai receber, na realidade, desses ossos o nome de ossos pneumáticos. Eles receberão o nome de ossos pneumáticos, beleza? Osso externo é uma estrutura que a gente também tem. O osso externo está presente aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, do nosso tórax, existe um osso chamado externo que está ligado às nossas costelas, tá? Então, assim, no caso das aves, esse osso ele é bem desenvolvido, ele fica muito próximo à aparência desse osso. Na frente de um barco não tem a quilha? Pronto, fica parecendo uma quilha. Tanto que a gente chama esse osso também de quilha. Então, osso externo é com S mesmo, tá? Osso externo, a gente tem também esse osso, só que nas aves ele é bem, vamos dizer assim, protuberante, tá? Ele está bem desenvolvido ali, fazendo com que a musculatura do corpo também, o músculo peitoral, seja ligado ali para que esse organismo consiga voar. E essa estrutura aqui de quilha é que faz com que esse organismo tenha um formato hidrodinâmico e vai facilitar também, nesse caso aí, o voo, tá? Então, ossos pneumáticos são ossos ocos preenchidos por ar, beleza? Continuando. Vamos lá, pessoal, falando agora sobre a classificação das aves. Como todos os organismos que a gente falou até agora, claro, tinha uma classificação e tinha um porquê dessa classificação. Eu vou falar para vocês, na realidade, qual o porquê dessa classificação, tá? Porque elas recebem essa classificação. No slide anterior eu falei para vocês sobre um osso chamado de osso externo, que está ligado às nossas costelas, tá? Que nas aves ele é bem desenvolvido, ele tem uma protuberância bem desenvolvida e tem uma aparência, tá? Com a quilha, vamos dizer assim, de um barco, a frente de um barco. Beleza? Tem aquele formato de quilha. Então ele possui esse formato de quilha. Mas não são todas as aves que possuem esse formato de quilha no seu osso externo. Tá? Existem aves que, no caso aí do seu externo, ele é reto. Então o externo feito nosso reto, e ele não possui essa protuberância. E daí vem a classificação. Os que não possuem, na realidade, esse osso externo desenvolvido, eles são classificados como ratitas,
tá? Então, os ratitas são aves que não possuem o externo em forma de quilha, tá? Então, como ratitas aqui a gente vai encontrar o avestruz, a gente vai encontrar a ema. Então, são organismos que não possuem esse externo desenvolvido em forma de quilha, tá? Então, o seu externo, nesse caso aqui, ele é reto, beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, ratita são os que não possuem o externo desenvolvidos, diferentemente do que vamos falar agora, tá? Os carinatas, na realidade, são organismos que já possuem esse externo bem desenvolvido. Então, são duas classificações aí, são duas divisões de classificações, mas que estão ligados, vamos dizer assim, ao desenvolvimento ou não desse osso chamado externo, beleza? Então, a outra classificação seriam os carinatas, e aí a gente encontra uma diversidade muito grande também de organismos, pinguins, o tucano, o galo, o canário, o urubu. Então todos esses são organismos que possuem esse externo bem desenvolvido, beleza? Vamos passar, e agora vamos falar sobre as características gerais também desses organismos, mas agora relacionado ao sistema digestório, digestão e nutrição. Então são organismos que têm alimentação bem variada. A gente vai encontrar aí herbívoros, a gente vai encontrar carnívoros, tá? Então assim, sistema digestório deles vai ser um sistema digestório completo, onde ele vai comer, tá, pela boca, e tem todo um tubo digestório, e vai ter a saída, que nesse caso aí vai ocorrer através de uma cloaca, beleza? Então, lembrando, a cloaca ela tem a função também, tanto de excretar, faz parte também do sistema digestório, e também ela está ali participando da reprodução, beleza? Então, por isso que a gente chama de cloaca. Vamos falar um pouquinho sobre as estruturas que existem nesse sistema digestório das aves. Então está aqui mostrando o bico. Então quando ela come, a comida vai descer pelo esôfago, vai chegar numa região chamada de papo. Lembrando que eu falei para vocês que as aves elas não possuem dentes, beleza? Então tem que ter estruturas aí para que esse alimento ele consiga ser triturado, beleza? Então assim, lembrando, professor, mas por que as aves não possuem dentes? É uma adaptação para que elas possam voar, isso mesmo. Então a comida vai descer pelo esôfago, vai chegar no papo. A função do papo é a seguinte: o papo ele vai armazenar o alimento para que o alimento amoleça, beleza? Então o alimento ali ele vai amolecer, e depois de amolecer, claro, ele vai passar por outras regiões. Tem uma região chamada de proventrículo, que ele vai receber enzimas. Essas enzimas também já vão acelerar o processo de digestão, beleza? Após passar pelo proventrículo, esse alimento ele vai para a moela. As aves elas possuem moela, é um órgão muscular. Eu não sei se vocês sabem, mas as aves quando se alimentam, em geral, elas pegam alguns grãos de areia, de sedimentos, e esse sedimento ele fica aqui, ó, armazenado também um pouco, claro, na moela. E ele faz a função dos dentes, tá? Você pode dizer, mas professor, mas não é um peso, mas é bem mais leve de que os dentes, tá? Então esses sedimentos aí, eles vão ficar aqui na moela. A comida, quando passa, a moela é um órgão muscular, e esse órgão vai pressionar o alimento, claro, junto com o sedimento que ele também pegou com o bico. Esse organismo ele vai ser triturado, tá? Então quem é que faz a função desse estômago mecânico é a moela, beleza? E aí, claro, o alimento ele vai passar por todo o sistema digestório, e esse organismo, as células vão absorver, vão passar para a corrente sanguínea, e o que não for absorvido vai ser eliminado através das fezes pela cloaca. Eles são consumidores que a gente pode encontrar ou herbívoros ou carnívoros. Continuando, respiração. A respiração das aves é uma respiração bem eficiente mesmo, tá? Já que é um organismo que precisa de muita energia. Então, é uma respiração que ocorre de forma pulmonar. Associado ao seu pulmão, existem uns sacos chamados de sacos aéreos. E esses sacos ainda têm uma conexão também com os ossos. Lembra que eu disse a vocês que os ossos das aves eles eram ocos e possuíam dentro deles ainda ar? Então quem vai, na realidade, fazer essa função de encher
esses ossos de ar, vai ser também esses sacos que têm uma conexão com os ossos, beleza? Ok? Respiração pulmonar, com sacos aéreos, tá? Prolongamentos, que ainda tem a conexão com os ossos, que fazem com que esses ossos eles possuam ar dentro deles. Beleza? Esse ar vai fazer com que esses ossos eles fiquem menos densos e com que a ave consiga voar. Beleza? Aí você pode dizer, professor, mas as galinhas não são aves? São. Elas voam? Não. Não. Nesse caso aí as galinhas não voam. Lembrando que foi um animal que foi domesticado e ao longo do tempo ele foi selecionado para que tivesse mais carne, para que as pessoas pudessem se alimentar. Então assim, é um organismo totalmente modificado, tá? Mas existem também representantes de galinhas que a gente chama de galinha d'água, que são organismos que voam, tá? Então está relacionado aí o ato desse organismo não voar também ao fato desse organismo ele ter sido, vamos dizer assim, domesticado, e ele vai perdendo ao longo do tempo também essas características do voo, beleza? Vamos falar agora sobre a seringe. A seringe, na realidade, é uma estrutura que faz a mesma função que as pregas vocais nossas também fazem, tá? Então, só que, claro, vão estar em lugares diferenciados, tá? Porque a seringe é uma estrutura que já vai estar aqui na traqueia, já bem próximo ao pulmão, e é uma estrutura que faz com que o ar, ao passar, ele emita um som. E dessa forma as aves conseguem realizar aqueles cantos que têm, claro, diversas funções, como comunicação, para atrair a fêmea, tá? Territorial, dizer que aquele território ali é dele. Então diversas funções. Essa seringe, esse órgão, que faz a mesma função das pregas vocais, tá? Das cordas vocais, emitir um som. Então o ar quando passa ele vai emitir som, beleza? Sacos aéreos são ramificações dos pulmões que se ligam aos ossos pneumáticos, tornando o corpo mais leve, beleza? Já falamos sobre isso. Respiração pulmonar. Sistema circulatório fechado duplo completo. Coração, 2 átrios e 2 ventrículos, beleza? Tá falando sobre a excreção, já falei para vocês, como as aves não possuem a bexiga, que é uma estrutura que iria armazenar a urina, seria um peso a mais, tá? Para impedir, vamos dizer assim, que esses organismos conseguissem voar. Então as aves não têm, e a urina ela sai junto com a excreção. Então bexiga ela é ausente para que possa facilitar o voo. Então a urina ela é esbranquiçada e as fezes elas são mais escuras. Então aqui está o excremento que foi liberado por uma ave, tá? Aqui aí, claro, a gente dá para a gente visualizar a diferença do que é a urina e do que é aí as fezes desse organismo, beleza? Vamos lá, pessoal. Órgãos sensoriais, nesse caso aí essas aves vão ter órgãos sensoriais bem desenvolvidos. No caso da visão, a visão ela é bem desenvolvida. A visão possui uma membrana chamada de membrana nictitante, tá? Nictitante na realidade, membrana nictitante. Repete, membrana nictitante, beleza? Essa membrana ela vai fornecer uma proteção a mais, vamos dizer assim, para esses organismos, tá? Lembrando também que o ato de voar, o olho está muito exposto. Então, nesse caso aí, pode ter gotículas de água, pode ocorrer também aí sedimentos de poeira e poderia bater sim no olho das aves, e por que não? Tá? E essa membrana, na realidade, faz essa proteção, além também das aves possuírem uma glândula chamada de glândula lacrimais, tá? Então no voo o olho ele fica muito resseco, então essa glândula vai liberar ali lágrimas para fazer com que haja uma lubrificação nesses olhos, beleza? Então assim, visão desenvolvida, membrana nictitante, glândulas lacrimais, e aí claro, como eu disse que tem uma visão bem desenvolvida, ele consegue perceber também os órgãos e os organismos de forma colorida, tá? A membrana nictitante protege os olhos das aves contra ressecamento durante o voo, tá? Lembrando que não é só contra o ressecamento, beleza? Então vamos lá. Bom, agora a gente vai falar sobre a reprodução das aves.
Então as aves elas possuem dimorfismo sexual. Então, em geral, o macho ele vai ser diferente da fêmea, tá? Então, reprodução, dimorfismo sexual. A fecundação ela vai ser interna, tá? Então, a grande maioria das aves elas não possuem o órgão sexual para que eles possam inocular o material genético na fêmea. Então, eles inoculam o material genético também através da cloaca, beleza? Então, assim, as aves elas são ovíparas. Lembrando que o fato dela ser também ovípara, só ovípara, seria uma adaptação também para o voo, tá? Como é que ela iria conseguir voar com um filho dentro do seu ventre também, com um filhote dentro do seu ventre. Então, o caso das aves serem ovíparas também é uma adaptação para que elas consigam voar. Lembrando que nem todas as aves voam. Existem adaptações diferenciadas, tá? No caso das emas, dos avestruz, elas estão adaptadas para correr. No caso dos pinguins, que também são aves, eles estão adaptados para nadar. Entendeu? Então, existem adaptações diferenciadas dentro das aves. Nem todas as aves voam, beleza? Então, assim, cuidado parental. Claro, as aves elas têm um cuidado muito grande com os seus filhos, com as suas proles. Então, ao nascer, elas vão alimentar, até que esse organismo ele consiga se alimentar por, vamos dizer assim, por sua própria conta. Então, são organismos que realizam também esse chamado cuidado parental. Bom, e aí está todo o desenvolvimento que vai ocorrer, claro, dentro de um ovo de uma ave. Separei aqui para que vocês pudessem visualizar, tá? Vou mandar esse material aqui para vocês também. Então, tem toda a formação até chegar, tá, ao feto. Só para que vocês pudessem visualizar aí o desenvolvimento de um organismo dentro de um ovo, tá? Então, eu passei para vocês, passei uma atividade para casa para vocês, tá? Que é fazer uma pesquisa sobre a origem evolutiva das aves, ok? Além dessa origem sobre a evolução das aves, vocês vão receber também nessa aula uma atividade falando sobre as aves. Lembra que eu disse a vocês que ia mandar uma atividade sobre os répteis? Na realidade eu segurei um pouco essa atividade para juntar com a atividade das aves. E aí, na quarta-feira, nós faremos a correção dessas duas aulas, dessas duas atividades. Beleza? Eu vou colocar tudo junto, vão ser só apenas 10 questões. Isso, 10 questões colocando as aves e os répteis. E na quarta-feira a gente faz a correção e a gente faz uma revisão sobre os assuntos dos répteis e também das aves. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.